sonhar e crer que Deus... Através da vida de vocês que o Espírito Santo fecunda essa universidade. É como se a oração de vocês penetrasse como algo que penetra aqui, né, e que vai dar vida à universidade, né? Toda essa presença do Espírito Santo de Deus, assim, pela oração de vocês. Louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus pelo que vocês fazem aqui, tá? Muito bom assim. Bendito seja Deus por vocês, pelo sim de vocês. Amém? Meu nome é Wallace, né? Como eu falei, eu participo do GPP, que é o grupo de partilha de profissionais, né? A gente se reúne na Santa Rita, na comunidade Santa Rita, às 19h30. Na sexta-feira, né? Glória a Deus, mas é na sexta-feira que nós nos reunimos. Hoje até a gente vai ter uma reunião, vamos falar sobre fé e razão. Se vocês quiserem, estão convidados, estão participando conosco. Amém? Eu sou formado, eu sou engenheiro eletricista, eu sou formado. Eu trabalho lá no IFE, Instituto Federal do Espírito Santo, lá do Campus 7. Ok? E sirvo no GPP. Amém? Bom, como o Paulo Vitor falou, a nossa pregação sobre hoje, né, quais ventos nos levam, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que me veio, né? Eu queria perguntar para cada um de vocês, como que vocês, aliás, qual curso que vocês fazem primeiramente? Você de serviço social, Design, ciências contábeis, letras, direito, economia, biologia, direito, design. Glória a Deus. É o trabalho de vocês. E a outra pergunta é: como vocês estão? Se eu perguntasse para vocês hoje, como vocês estão? Qual a resposta que vocês me dariam? Não, a gente não passa assim pelo dia a dia e fala assim: como é que você está? Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas e falam assim para mim: eu estou indo. Estou indo. Aí eu costumo perguntar: você está indo para onde? Eu sempre faço essa segunda pergunta porque é uma resposta que às vezes a gente não sabe. Estou indo. Está indo para onde? Está no dia a dia, está naquela confusão, mas não sabe, né, qual o direcionamento, né? Quais são os objetivos assim, de vida que você tem. A gente tem que traçar alguns, a gente tem que ter uma meta para que a gente possa seguir esses objetivos e tentar alcançar. Nós, enquanto cristão, né, enquanto cristão, a gente busca Cristo, busca a vivência de Cristo. Aqui, por exemplo, o Gol, ele tem um objetivo específico, não tem? Ele tem o objetivo do Gol é o quê? Evangelizar os universitários, é falar aos profissionais da pessoa de Jesus Cristo que é viva no nosso meio e que nos faz tão bem, tão maravilhados assim, da presença dele, da presença do Espírito Santo, né? Eu, enquanto profissional, eu tenho o objetivo de evangelizar os profissionais, de falar ao profissional: a sua profissão tem um bem muito maior, e também viver em Cristo dentro da profissão é um bem muito grande, é uma graça muito grande que Deus quer nos dar. Então, cada um, entre aspas, assim, dentro da nossa missão, nós temos um objetivo, mas também na minha vida pessoal eu tenho um objetivo. Eu quero me formar, eu quero, né, cada um tem a sua profissão, tem um trabalho, né? Geralmente eu converso com o pessoal de direito, eu quero ser do Ministério Público. Ou eu já conversei com o pessoal de farmácia, eu quero trabalhar na área de farmácia. Aí você vai conhecendo as áreas, né? Porque cada área tem vários segmentos que a gente não faz nem ideia de onde atuar. Né? Se eu perguntar, como eu sou engenheiro eletricista, onde é que eu vou? Se eu perguntar para ela, o que o engenheiro eletricista faz? De repente ela vai falar: conserta chuveiro, não é assim? Ou faz um projeto elétrico. Mas será que é só isso? Não. O que eu estou falando? É que a gente tem vários caminhos, a gente tem que buscar, direcionar para que a gente possa chegar. Bom, mediante o caminho, por que eu estou falando isso? Ontem eu estava caminhando, né? Estou meio gordinho assim, mas eu estava caminhando na praia, e aí, sabe o que é kitesurf? Todo mundo sabe? Kitesurf é o quê? É o cara que, aquela vela assim, uma vela do parapente, né? Só que o cara com kitesurf ele controla, então a prancha no pé, e ele fica controlando aquela prancha, isso para a internet vai ficar fica controlando aquela prancha, de acordo com o vento ele vai para um lado, ele ia para um lado e para o outro na prancha, fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A minha pergunta era: se o vento é o mesmo, como que ele vai e volta? Ele não deveria só ir no mesmo sentido, já que o vento é o mesmo? Né? Lembra do tema dessa pregação? Qual vento te leva? Né? E a resposta é: tem vento soprando para tudo quanto é lado. O negócio é como que eu vou controlar esse vento para levar para onde eu quero, para onde Deus nos direciona a ir. Então existe o vento que, né, do Espírito Santo de Deus, que quer nos levar para Deus, que quer nos
fazer alcançar os nossos objetivos, a nossa vida, para que nós possamos caminhar junto com Deus. Mas será que eu tenho dado o direcionamento certo? Será que eu tenho feito as opções certas para me levar até lá onde eu estou querendo chegar? Porque às vezes também a gente dá uma rateada, assim, a gente começa a cair no outro caminho, opa, mas eu quero ir para lá, então eu tenho que virar um pouco mais para cá. Então a gente tem que estar atento como direcionar a nossa vida para chegar onde que nós queremos. Agora, existem os outros ventos também. A gente fala muito do budismo, existem muitas modas, existem muitas linhas filosóficas. Aqui na universidade a gente vê essa quantidade de movimentos, de linhas, né? E esses ventos, será que a gente sempre, quando ele estiver, será que se nós soubermos, né, com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo que nos é dada, né, se nós soubermos dirigir a nossa vela, será que esses ventos também não nos farão irmos à frente? Ou será que a gente tem que guardar a vela e só esperar o vento do Espírito Santo? Será que o professor nosso, né, com a sabedoria, com a ciência que ele tem, né, com a experiência de vida que ele tem, embora ele não seja, né, da igreja, será que ele não tem algo que nos possa oferecer? E se nós soubermos direcionar, nós chegaremos no nosso objetivo? Então precisamos amadurecer, precisamos ouvir essa presença de Deus na nossa vida para que nós possamos conduzir esses ventos, né? Agora é preciso dar resposta. Eu vou falar a passagem de hoje, da Bíblia de hoje, da pregação de hoje, ela está o homem da mão, é Marcos 3, de 1 a 16. De 1 a 16. Marcos 3, de 1 a... Posso ler? Tá. Eu vou ler primeiro até de 1 a 6, depois a gente termina de 1 a 6. Falta 4 pontos, já falei 5 minutos, já falei 10. Noção é diferente. Incrível. O texto está falando de Jesus, está falando dos fariseus que iam atrás de Jesus na sinagoga para tentar pegar ele em alguma palavra, né? E nesse momento era um dia de sábado e tinha um cara que tinha com a mão atrofiada e que Jesus nesse momento do texto vai dizer que ele vai curar. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nas perguntas e no que o Jesus pede para as pessoas que estão no texto e qual a resposta que elas dão. Vamos prestar atenção? É isso que eu queria chamar a atenção. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem, os fariseus, né, fazendo isso. Ele disse ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o havia de perder. Depois eu vou fazer a outra leitura. Mas vocês percebem que o homem de mão seca, Jesus, vem para o meio, ele escuta a voz de Deus e dá essa resposta. Quando Jesus pergunta aos fariseus: e vós, é permitido curar ou não no sábado? O que os fariseus fazem? Não dão nenhuma resposta. Percebe? Então Deus quer nos direcionar, mas nós precisamos ajustar a nossa vela para que nós possamos seguir, porque se a gente mudar para o lado contrário, o vento pode soprar para um lado que for, que você vai acabar indo para o outro lado. A gente precisa dar essa resposta a Deus. Inclusive, uma das passagens, né, que nós vimos, desse momento de pregação, está em Jeremias, é até uma exortação para nós, se a gente for analisar. Fala bem assim, ó:
Anunciai isto à casa de Jacó, proclamai o que segue a terra de Judá. Escutai bem, povo insensato e sem inteligência, vós que tendes olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Não temeis a minha face, oráculo do Senhor. Não tremeis diante de mim, que fixei a areia como limites do mar, a barreira e a terra como que não será ultrapassada, por mais que lhe atinge as ondas, são impotentes e murmuram, mas não vão além. Então ele faz um questionamento, né? Ele chama os homens, né, de insensatos, porque tem olhos e não veem, tem ouvidos. Quanto Deus tem nos falado, mas não temos, né, temos vivenciado, ou temos direcionado a nossa vida. Então o convite, né, que eu faço hoje para mim, primeiramente, e para cada um de nós, é fazer essa escuta de Deus e dar esse direcionamento. Tem vento que às vezes é muito forte, às vezes vai nos tirar de Deus, né? Aí às vezes é interessante guardar as velas e esperar o momento. Tá? Só que a gente lembra uma coisa assim que ficou muito forte para mim aqui na hora que a gente falava assim, dá o abraço da paz e deseja o Espírito Santo, né? Abraço da paz e do Espírito Santo. Gente, nós não somos feitos para caminhar sozinho. O cara do Caio de Santo lá, se ele desse um vento mais forte, ele ia sozinho embora. Nós estamos para caminharmos juntos. O Espírito Santo de Deus se manifesta sim em mim, mas se manifesta na vida do irmão também, na sua ação, na sua palavra. Então nós precisamos, né, em comunidade, também caminharmos juntos. Amém? Então, que respostas, né, temos dados a Deus, né, aos homens e a Deus, né? Que resposta? O que eu tenho feito no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu estudo, né? Como temos, né, nos posicionado com relação às nossas velas, em relação aos ventos que têm soprado na nossa vida, né? Porque tem dificuldade também. Nossa, quem não tem dificuldade em casa, né? Quando a gente fala, pensa que é só faculdade, universidade, não, é tudo. Eu sou um todo, né? Toda a minha vida né, ela tem que ser direcionada, né, orientada por Deus, orientada pelo Espírito Santo de Deus, pela sabedoria que vem de Deus. Bom, e aí a palavra vai encerrar, vai dizer assim: Jesus retirou-se com os discípulos para o mar e seguiam a grande multidão vinda da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Todo mundo aqui é de Vitória? Não, né? Vocês são da onde? Marechal Floriano. Marechal Floriano? De Minas? De Vila Velha? De Vinharte? Guarapari? Parece nós, né? Veio uma multidão atrás de Jesus para ouvir a palavra dele. Não é assim? E aí, ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos impuros, né, o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E eles os proibiam severamente que o dessem a conhecer. Bom, e depois vem a eleição dos apóstolos, em que Jesus vai fazer a eleição de todos os apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E aí ele vai falar: e foram eles, né, os 12, dentre eles para ficar em sua companhia. Então Jesus escolhe, né, 12 para ficar na sua companhia. Bom, o que Deus colocou? O que fica claro aqui para nós na palavra? Precisamos nos aproximar de Jesus, né? Para que nós precisamos nos aproximar de Jesus? A palavra vem dizer: para que Ele nos cure, para que Ele nos exorte, para que Ele nos fale, para que Ele nos direcione. Mas não basta aproximar de Jesus, é preciso fazer como os discípulos, é preciso
caminhar com Ele. Nós precisamos fazer essa dinâmica, né? De caminharmos com Jesus. Né? Caminhar com Jesus é direcionar a nossa vela na direção que nos leva a Deus. Mostra-nos o Pai. Né? Na palavra ele fala, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai falar o quê? Há quanto tempo estou convosco e não me conheceis? Então Jesus é o caminho que vai nos levar ao Pai. E nós queremos chegar a isso, né? Enquanto cristãos, nós queremos chegar ao Pai. Então precisamos arrojar as nossas velas, né? Não ter medo, às vezes, de errar, mas saber também, né? Voltar, às vezes, para um lado, né? Porque Deus quer nos direcionar, nós estamos com Ele. Ou melhor, Ele está conosco, né? Sempre está conosco. Talvez nós não estejamos com Ele, mas Ele está conosco. Amém? Terminou aí o meu tempo? Passou só para ver mais, entendeu? Eu só queria encerrar esse momento numa visualização que o pessoal teve aqui na hora que rezava por esse momento. Eles tiveram duas visualizações que eu achei muito legal para a gente encerrar o momento. Uma é de ver aquelas lunas, né, dos lençóis maranhenses, é isso? Dos lençóis maranhenses, e que aquelas lunas elas mudam a forma, né? Elas mudam a forma. O vento sopra e a luna muda a forma. Uma outra era do sol cedo, que a água caía, mas quando caía começavam a crescer coisas verdes, né? As coisas começaram a pegar vida. E ficou muito forte que na partilha o pessoal falava que as lunas não têm vida. Muito embora o vento, né, tenha soprado, elas não tiveram vida. É necessário deixar-se fecundar pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que a água do Espírito Santo de Deus caia em nosso coração para que tenhamos e façamos, né, crescer vida ao nosso redor, ao nosso diante. Amém? Então eu queria que a gente levantasse e fizesse essa experiência. Fizesse a experiência, né, de que o Espírito Santo de Deus caia em nosso coração. Qualquer barreira que tiver, nós possamos, desde o começo de Deus já falou para né, derrubar, mas que nós possamos fazer essa experiência de clamar ao Espírito Santo, né, pedir para que esse Espírito Santo venha fecundar os nossos corações. É uma escolha. Na verdade, é o direcionamento que cada um vai ter que fazer. Eu não posso fazer por vocês, infelizmente. Se eu quisesse fazer assim, vem Espírito Santo por todos nós, né? Mas é uma escolha pessoal que nós fazemos desse Espírito Santo de Deus que nós queremos dar. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, fecundar os Deus no meu coração, Senhor. Toda área que for seca, Senhor, tudo aquilo que precisa ter vida, Senhor Deus. Tudo aquilo que muitas vezes me desagrada, Senhor Deus, eu te peço, Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, com a tua amor, Senhor Deus, com a tua doçura, Senhor Deus, com a tua graça, Senhor Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, faça para ser Sonhar e crer que Deus fará que a gente fará tudo na gente, seremos a ser.